Eu era governador do Ceará quando aconteceu um enorme escândalo. Esse escândalo tinha a seguinte característica. A Polícia Federal, por ordem judicial, invadiu a casa de um diretor de uma antiga empresa que existia chamada Odebrecht. Essa antiga empresa, esse diretor tinha um disquete. De lá para cá só mudou a mídia, agora é pendrive. Né? E estava lá a fina flor, o Brasil político inteiro, eu governador em 1992 ou 3. O Brasil inteiro político amanheceu da ponta dos pés, apavorado de quem estava e quem não estava na lista da Odebrecht. Olha o filme. Sabe o que aconteceu? Nada. Sabe o que aconteceu? Nada. Parem de ter ilusões. Vamos nos livrar das ilusões. O buraco é muito mais embaixo. Muito mais embaixo. Agora, por exemplo, o Brasil vai produzir passivo externo líquido em serviço. O senhor Pedro Parente, na Petrobras, a pretexto de que toda a corporação pesada brasileira está no escândalo, resolveu excluir as empresas nacionais brasileiras e resolveu fazer carta-convite na Petrobras para 17 corporações estrangeiras. As 17, eu sou danado de chato, estou enrolado em algum tipo de escândalo, porque isso é o capitalismo. O capitalismo é assim. O que nós temos, o que aconteceu em 2008 nos Estados Unidos? A fraude campeando, a esculhambação generalizada, a roubalheira, tudo de fraude, etc, etc. Puniram as pessoas e salvaram a cara das empresas. A Volkswagen aqui na Alemanha entrou num escândalo extraordinariamente grave, falseando indicadores de poluição globalmente. O senhor quer estatização das empresas? Não quero estatização, eu quero controle social. E o fim da ilusão moralista católica. O fim da ilusão. A humanidade precisa de controle. Não adianta alguém imaginar que um anjo vingador vai descer do céu, instalar o chicote e resolver o problema nacional brasileiro. Não vai. Como? Vamos pegar... A sociedade, aí tem 1000 caminhos de controle. Não, eu tenho institucionalidades propostas. Não, o Estado. É o Estado. Como é? Estado não. Timothy, aprenda para você nunca mais falar bobagem. O Estado não funciona. Isso é só o argumento que eu estou tentando desmoralizar. Essa nação aqui... Pode, deve. Só um comentário. O Estado brasileiro, como desenhado, não funciona. Ah, desculpa, funciona assim. E o Estado brasileiro, como desenhado, não funciona quando a gente compara em algumas coisas que alguns outros estados, na mesma categoria, conseguem entregar. Olha, o Estado brasileiro tem problema. Professor, desculpa, essa assertiva não se sustenta ante a nossa própria realidade. O Brasil era nada em 1930, nada. Era um país assentado na monocultura, de monocultura da cana-de-açúcar e do café. Quando nós idealizamos o Nacional Desenvolvimentismo e germinamos em 3 décadas e meia, nem a China repetiu esse exemplo, a 15ª economia industrial do planeta. Imagina isso sem o Estado. Olha o caso da Coreia. É assim, olha a Coreia. Veja se a Coreia existe sem o Estado coreano. Mas olha a Coreia. E veja se o Estado Nacional coreano tem ou não tem um papel central. Ou você acha que a Coreia... Alguém aqui está pensando que o Henry Ford é coreano? Não. Eu só queria saber. Não me consta que o Henry Ford seja coreano. Como é que a Coreia do Sul vira em 30 anos uma plataforma de eletroeletrônicos e vira uma plataforma de indústria automobilística que conquistou 12% do mercado norte-americano pelo laissez-faire? Peraí, mas o Estado, então, brasileiro, que funciona tão bem, não criou uma LG. Eu não estou dizendo que funciona tão bem. O senhor que falou. Eu não estou dizendo que funciona tão bem. Eu estou dizendo que o Estado brasileiro foi capaz de produzir um fenômeno concreto, que também tem um preço, produzir a maior desigualdade na distribuição de renda, produzir uma hiperurbanização sem planejamento e tal. Só que a gente, na pretexto de matar carrapato, não pode matar a vaca. E a vida é dura. A vida é dura. Vou passar a palavra ao professor Marcos Vinícius e depois ao professor Timothy Power para considerações finais, considerando as perguntas que foram feitas aqui. Tá. Liberando só antes rapidamente, de você por favor. É porque você citou Singapura. Singapura ainda tem chicotada. E é uma cidade. E é uma cidade. Então, não, é só porque eu morro de medo. Eu também. E ainda mais sair da não, tem chicotada da pena para a família, patrão, isso aí só na Idade Média. Agora, quem se comporta não tem problema. Não. Regra do jogo. Quer dizer, você não se comporta, a sua filha vai ser punida. Regra do jogo. Você não se comporta, a sua filha vai ser punida. Sua filha se beneficiou. Isso nem na Idade Média se aceitou mais. Pois é, mas é um país que está funcionando. Isso não é um país, é uma cidade exótica. Mas é um Estado. Tá bom. Não é um Estado. É uma cidade exótica. O governador admira quando o senhor fala, mas nós... Já perdi esse voto. Esse voto está perdido.
E eu queria dizer algumas coisas. Porque eu estou tendo pesadelo com o futuro. Mas olha só. Eu queria dizer o seguinte, não é? Eu queria dizer o seguinte. Primeira coisa, isso é interessante do debate. Eu gosto de citar a Margaret Thatcher por uma única razão. Ela dizer, onde há consenso, não há liderança. E é verdade. E o governo, é a mesma coisa que o Tim falou, né? Se você perguntar para o político, para o peru, se ele quer participar de ação de graça, ele diz não. A reforma trabalhista, uma lei que nós temos há muitos anos que precisa ser reformada e que ninguém fez, alguma hora precisa ser mudada. Inclusive, por um contexto que eu gostei do que o governador falou, mas nós vivemos um contexto global em que a situação é completamente diferente. E os franceses estão se dando conta disso. E precisam se adaptar a essas novas realidades. E, por mais que nós queiramos parar o relógio do tempo não para. Então, isso é uma coisa importante da gente ter muito clara. Porque mudou a novas realidades, a novas premissas, e nós queremos construir um Brasil com uma premissa ideológica, muitas vezes, de um passado que não vai voltar. Então, o que nós precisamos pensar é criativamente. E aquela pergunta que você fez tem justamente a ver com uma questão só, que é como é que nós construímos uma sociedade de confiança. E a sociedade de confiança, ela é montada só com uma coisa. Quando eu tenho promessa e entrega. Hoje em dia nós temos um monte de promessa. Vivemos um país maravilhoso, tudo funciona. Mas quando a gente vai ver a entrega, de fato aquilo não é a realidade. Então, quanto para pensar o futuro, o brasileiro tem que ter muito claro, é uma decisão. E qual é essa decisão? Eu quero morar num país decente. O brasileiro ainda não tomou essa decisão. Porque a hora que ele tomar, aí ele vai cobrar a classe política, vai cobrar o judiciário, vai cobrar um monte de coisa. Mas é uma decisão. E essa decisão o brasileiro ainda não entendeu, porque nós vivemos ainda no messianismo, na espera de que alguém vai resolver o problema. E a única coisa que a gente descobre é que quem paga a minha conta sou eu, não é o Estado. Por favor, professor Timothy. Sim. Bom, só visitei o Ceará uma vez na minha vida e lá aprendi um ditado nordestino, que é o seguinte: em baile de cobra, sapo não dança. Tá? E sendo um sapo gringo, eu vou parar por aqui. Mas eu queria, com as palavras de Maurício Santoro na mesa anterior, que no Brasil, infelizmente, nesse momento político, tem poucos espaços para um diálogo tão democrático, respeitável e pluralista, inclusivo como esse. Então, espero que vocês levem esse espírito de volta para o Brasil, já que esse evento Já que esse evento importou a pontualidade brasileira, vamos exportar o espírito de Oxford. Muito obrigado.